Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Gratidão pela presença, gratidão ao universo por mais essa oportunidade hoje, quinta-feira, e vamos mandar aviãozinhos aqui para a nossa live de hoje, falando mais um pouquinho, mais um tema relacionado ao desbloqueio do fluxo financeiro, que é o tema que eu venho falando nas minhas lives agora no mês de agosto. E inclusive hoje vou ter uma live extra também, na parte da noite, falando falando com uma colega terapeuta também, de São Paulo, eu sou aqui do Paraná, onde nós vamos falar um pouco mais também sobre a visão dela, outros métodos terapêuticos, para auxiliar a cada um de nós nesse processo e principalmente nesse objetivo, nesse propósito, que é o desbloqueio do fluxo financeiro. Como eu venho falando várias vezes já, a gente tem estatísticas e estudos que provam de que mais de 97% da população mundial sofre com a escassez financeira, quando não é miséria total ou pobreza, como se diz, mas é muito terrível a nível planeta a história da escassez financeira. Claro que todos nós, seres humanos, em épocas da vida, temos mais conflitos, menos conflitos, mais desafios, mais problemas por enfrentar do que em outras épocas, né? Mas, de forma geral, uma coisa é fato: neste planeta Terra, é praticamente impossível viver sem essa moeda de troca. Porque, na verdade, o dinheiro propriamente dito, ele é apenas um pedaço de papel, né? Ou uma moeda, né? E muda de país para país, de região para região, né? O papel, o dinheiro em si é apenas dinheiro. O que, na verdade, a gente aprende, bom dia, Ivete, o que a gente entende e aprende no olhar terapêutico é que o dinheiro, o fluxo financeiro em nossa história de vida é um reflexo. Bom dia, Lourdes, sejam bem-vindas. O dinheiro é o reflexo, é o espelhamento das nossas emoções, das nossas crenças limitantes, das nossas crenças e programações com relação a essa energia, a esse dinheiro. A primeira coisa que a gente sempre aprende em qualquer treinamentozinho básico falando sobre dinheiro é como os seus pais, como a sua família se referia a essa energia quando você era criança. Era um assunto fácil, era um assunto confortável ou desconfortável na sua casa, lá Índia, lá Morit, Zenvera. Sejam bem-vindos. Os nomes são meio estranhos aqui, alguns um pouco diferentes,
Mas enfim, a base sempre, a base de tudo, a base da visão sistêmica, a base de qualquer visão, até do coach, até de treinamentos em desenvolvimento humano, aqueles treinamentos que são com uma ampliação um pouquinho maior, que não são apenas divisões assim fechadas, qualquer um já compreende que a nossa programação, as nossas formas de ver a vida, as nossas ações e reações são baseadas na nossa infância, na nossa faixa etária dos 0 aos 7 anos de idade. E hoje aqui, a cura da dor sistêmica, o tema de hoje, eu quero falar um pouquinho no seguinte. Tem muitas pessoas que ainda não conhecem o que é constelação familiar, já ouviram falar, mas assim como eu, há 12 anos atrás, porque eu conheci a constelação familiar em 2011. Na verdade, eu já tinha ouvido falar desde 2009, mas ela existe no Brasil desde os anos 90, no início de 1990, porque o Bert Hellinger vinha para cá as primeiras vezes, final de 89, final de 88 e 89, dar o treinamento para os primeiros profissionais da área de ajuda, que são médicos, psiquiatras, psicólogos. Esses são os primeiros profissionais que ele ensinou. E eu sou aluna desses primeiros profissionais que foram treinados pelo Bert Hellinger. No caso, o Dr. Fernando de Freitas, a Linda Guedes, a Maria Justina, então, vários profissionais. Eu fiz treinamentos com inúmeros, não só, inclusive com o próprio Bert Hellinger. Eu tive a oportunidade de participar de 2 treinamentos presenciais em São Paulo. Então, tem muita gente, muitas pessoas ainda a nível mundial, a nível Brasil, apesar de que no Brasil já existe há mais de, então no ano 90, já há mais de 30 anos, a constelação, e a nível internacional, a nível mundial, a constelação sistêmica familiar existe há mais de 45 anos, porque ela começou nos anos 70. Isso é a história real. Então, só que tem muita gente que ainda não conhece, que nem sabe o que é, o que ouviu falar. E daí, hoje de manhã, eu escutei um áudio de uma iniciante nessa área. Ela falou, eu vi alguma coisa na TV esses dias, uma apresentação da constelação ao vivo, e eu achei muito curioso, interessante. Quer dizer, mas tem outras pessoas que ainda falam assim, ai meu Deus, que bicho que é esse? Que trem é esse? Será que o que faz isso? Então, querida pessoa, a cura da dor sistêmica abre portas da plenitude do fluxo financeiro. Esse é o tema de hoje. Então, o que isso quer dizer? Tem pessoas que falam assim, mas o que tem a ver o meu passado com a minha vida, com os meus problemas de hoje? O que tem a ver os meus pais os meus pais, os meus avós, os meus bisavós, os meus ancestrais? O que isso tem a ver com o meu problema financeiro hoje, com os conflitos, a escassez financeira hoje? Acontece o seguinte, não é que a gente constelação não é para culpar ninguém, de jeito nenhum, de forma alguma. A visão sistêmica, ou constelação sistêmica familiar, quando eu falo visão sistêmica é porque é um método, maneira de olhar para qualquer tipo de conflito, não é somente o fluxo financeiro, não é só para o dinheiro, você pode olhar para problemas de saúde, problemas na vida afetiva, na vida profissional, qualquer tipo de problema, com um olhar sistêmico, sempre é totalmente diferente do que a sociedade no geral ensina. Então,
que isso pode ter a ver com o seu conflito com o dinheiro nos últimos anos ou na sua vida? Como é que a gente sabe que é uma dor sistêmica? Primeiro, quando faz muitos anos que você está lutando, pelejando, como se diz, em algumas pessoas falam isso, estou pelejando, ou então aqui no sul se fala peleando, e você já rezou, já fez tudo, mas ainda não conseguiu curar, não conseguiu solucionar completamente, não conseguiu ficar na linha de equilíbrio para cima por muito tempo, significa que é uma dor primária, é algo inconsciente, é uma dor que está lá na sua programação, que precisa ser reprogramada ou reatualizada essa programação para que você consiga ter resultados diferentes. Segundo, a outra pergunta que eu falei, como é que a gente sabe que é uma dor sistêmica? Se existem mais pessoas da família, dos seus familiares, que sofrem com o mesmo tipo de conflito. Isso em qualquer área da vida, não só dinheiro. Mas no caso, vamos supor assim, aqui a gente está falando sobre a questão financeira. Então você tem mais pessoas do mesmo sistema familiar que sofrem com esse conflito, então existe uma dor sistêmica não curada. Então, o que isso pode representar? Como eu já falei nos vídeos anteriores, o dinheiro, geralmente, a questão dinheiro, materialização, tudo que é matéria, tudo que é materializado, por exemplo, bens materiais, casa própria, carro, fazendas, terra, imóveis, enfim, bens materiais, são a representação, a projeção de uma energia masculina, da história, da energia masculina. Então, por quê? Porque no corpo humano, por que a visão sistêmica vê dessa forma? Porque no corpo humano, no nosso corpo, os órgãos reprodutores masculinos são para fora, eles são visíveis, são palpáveis. Já os órgãos reprodutores, a reprodução, a germinação dos órgãos reprodutores femininos são para dentro, são invisíveis aos olhos nus, né? A grosso modo falando. Então, é questão de energia. Não estou aqui agora para falar sobre isso, para não complicar a linha de raciocínio. Mas, então, quando nós temos conflitos com o dinheiro, apesar de tudo que existe de matéria ao nosso redor, nós sabemos que 98% da população mundial sofre com conflitos com o dinheiro, que tem dificuldades, é muito, muito difícil. Então, olhando sistemicamente para essa história, se tem mais pessoas do teu sistema familiar que sofrem com conflitos com o dinheiro, é preciso olhar para a história transgeracional que a gente fala, a história, primeiro, dos seus pais, a história dos seus avós paternos e maternos, a história dos bisavós, e sucessivamente. Cientificamente, nós temos provas, eu mostro para quem quiser, que nós trazemos em nosso DNA, em nosso corpo, células de até, no mínimo, 7 gerações. Isso nós trazemos. Se você entende, não entende, acredita ou não acredita, a biologia, as ciências não está nem aí com a nossa, para não dizer ignorância, vamos falar falta de conhecimento. Ok? Com a tua falta de conhecimento, as ciências, o universo não está nem aí. Está pouco se lixando para a nossa falta de conhecimento. Tá. Segundo, biblicamente, lá em Êxodo, capítulo
capítulo 20, se não me engano, versículos 5 e 6, isso eu sei que diz o seguinte: todas as iniquidades cometidas pelos pais reverberarão até a terceira e quarta geração. Se você estuda a Bíblia um pouquinho, principalmente no Antigo Testamento, lá se fala muito das consequências dos atos, das iniquidades. O que significa iniquidades? Atrocidades, atos que prejudicaram outras pessoas, que começam desde um aborto provocado, qualquer tipo de prejuízo, de machucado que você possa ter causado para uma outra pessoa. Mas também, não só isso, porque assim, nós estamos aqui nesse planeta para evoluir, para ampliarmos para o bem, para ajudarmos uns aos outros, a evoluirmos como seres humanos, ampliar a consciência e ao invés de ficarmos prejudicando só um passando a perna no outro, um julgando o outro, sempre só considerando o que os humanos mais fazem? É falar mal do outro, julgar, aquela corrida pela... Eu só valho as pessoas só valem, só são valorizadas pelo dinheiro que tem, pelas posses, achando, ou aparentemente, como se isso resolvesse todos os problemas. É lógico, eu já falei no início, que aqui nesse planeta é difícil viver sem. Acho bastante difícil conseguir viver no planeta Terra sem dinheiro. Porém, se só o dinheiro resolvesse tudo, por que tem pessoas milionárias ou bilionárias que se suicidaram? Eu tenho histórias reais e tal. Enfim, essas coisas todas. Então, qual é a nossa missão, a nossa função de estarmos nesse planeta? É de, claro, vivermos a vida na sua plenitude, honrar pai e mãe, que é uma lei bíblica. O que é honrar? É nós sermos felizes, prósperos e saudáveis. Isso é possível 365 dias do ano, em todos os anos da sua vida? Não, lógico que não. Esse planeta ele é feito de dualidades, a energia da luz e da escuridão, sol e lua, inspira e expira, elas são as duas polaridades que se mexem, que é, no caso, alegria, tristeza, porque, pelo que a gente sabe, é só na outra dimensão que vai ter só alegria. Mas neste planeta, o nosso mover acontece com essa dualidade de energias, que dias sombrios, dificuldades, desafios, problemas para nós enfrentarmos, para conseguirmos, então, também comemorar os dias de mais leveza, com a vida mais fácil. O amor, o ódio, pai e mãe, no caso, em cima e embaixo, inspira e expira, enfim. É fácil de pensar que o mover, de perna direita, perna esquerda, né? O mover, o ir para frente acontece com esse movimento. Mas, como foi a história dos seus pais, dos seus avós, bisavós e etc. O que eu já há 11, 12 anos dentro desses trabalhos e participações e treinamentos terapêuticos dentro da visão sistêmica, o que a gente já sabe? Que a maior parte de nós, brasileiros principalmente, mas isso é a nível planeta também, as dificuldades que nós enfrentamos atualmente, onde teve início esse conflito? Na história dos nossos ancestrais. No meu caso, por exemplo, eu sou de descendência alemã de ambas as partes. Meu pai e minha mãe eram alemães, hoje já são falecidos. A minha linhagem materna e paterna
vieram da Alemanha, eu sou a 5ª geração dos primeiros que vieram da Alemanha, pelo que eu fiz um rastreamento da minha história. As 5 gerações, isso há uns 150 anos atrás, mais ou menos, foi pelo que eu lembro, pelo pouco que eu soube da família Wagner, em 1857 eles vieram para o Brasil. Então, enfim, 150, 200 anos atrás vieram para o Brasil. Tá, mas como e por que eles vieram? Pense você. Eu sei que, infelizmente, tem muita gente que nem sabe se você é de descendência alemã, italiana, espanhola, portuguesa, polonesa, ucraniana. De onde vieram teus ancestrais? Os teus avós, bisavós e tataravós. Porque quem que morava aqui no Brasil na época da descoberta? Só índios. Isso, lógico, faz mais de 500 anos. Mas depois, enfim, a maioria dos brasileiros são de descendência de outros países, de outras origens, de outros tipos de comportamentos, tradições e tudo mais. E aqui no Brasil virou uma miscigenação de raças, de outras raças e cores, e os africanos, e por aí vai, tá? E até hoje nós temos imigrantes o tempo todo, assim como tem brasileiros que imigraram para outros países. Então, por que os alemães vieram para cá? Por que os italianos, sendo que a Itália, a Alemanha, os países da Europa são países de primeiro mundo, por que esses bobão vieram para cá há 5 gerações atrás? Já que a Alemanha é país de primeiro mundo hoje em dia. Não são os bobão mesmo, né? Basta você estudar a história da humanidade. Alguém em sã consciência que está com a vida tranquila, com a vida legal, ou pelo menos mais ou menos, pega as trouxas, pega marido, mulher, criança e embarca num navio e se manda, fica de 4 a 6 meses em cima de um navio sem saber lá para onde é que está indo exatamente, só viu falar. Não tinha WhatsApp, não tinha Google, não tinha nada naquela época que nós temos hoje, mas ouviu falar de um país novo que foi descoberto, que precisava de gente para trabalhar. Alguém que está bem num outro país vai pegar as mulher, criança, às vezes, pelo que a gente sabe, no meu caso, isso serve para você pensar, vieram só três irmãos de uma família, 2 homens e uma mulher, se aventuraram, eram irmãos adolescentes, 15, 16, 17 anos. Olá, Paz, Gislene, olá, Rosane. Então, vieram e chegaram aqui no Porto, no caso, aqui em Porto Alegre, no sul do Brasil, e diz que de lá eles até se perderam, porque foram, sei lá, cada um para um lado, e nunca mais se acharam. E eu sou descendente de um desses irmãos. Então, quantas histórias aconteceram? Mas por que eles vieram para cá? É porque estavam passando fome. Lá na Alemanha, foi um pouco antes da Primeira Guerra Mundial, estavam com muitas dificuldades. Ninguém em sã consciência vem para outro país por causa de que se as coisas estão bem, né? Então, a primeira causa, a origem dos problemas sistêmicos, sempre é preciso olhar com muita amorosidade e ressignificar a história. Você pode vir para mim, eu como terapeuta, você pode vir com a história mais melodramática, a história mais dramática do planeta, me contando como você é a pobre vítima, pois nós vamos achar, eu vou te mostrar que existe algo de bom dentro de qualquer história. Mas, então, isso não tem como nós mudarmos o passado. Aqui diz a cura da dor sistêmica. Significa o quê? Quando nós compreendemos e quando nós ressignificamos a dor primária, e isso não terminou a história.
É que o tempo está correndo muito, né? Mas, por exemplo, daí eles chegaram no Brasil e aí foi tudo lindo, maravilhoso. Nossa Senhora! Isso há 200 anos atrás. Foi tudo super fácil. Chegou lá no porto, teve muitos imigrantes alemães que chegaram no aeroporto de Espírito Santo, de Santos, São Paulo, Rio de Janeiro, e migraram para lá. Outros vieram, a maioria desembarcou aqui na região sul do Brasil. E aí chegaram aqui, estava tudo lindo, maravilhoso, tudo pronto, soja plantado, milho plantado, estava tudo pronto, era só colher? Ah, sim, me engana que eu gosto. E o que aconteceu logo em seguida? Primeira Guerra Mundial, 20 anos depois, Segunda Guerra Mundial. O que foi feito com os alemães aqui, mesmo que eles já eram fugitivos antes da Primeira Guerra Mundial? Isso tudo, eu vou te mostrar a história, porque a gente precisa estudar muito. Quanto mais eu estudo a história da humanidade, mais eu consigo te ajudar. Mais você consegue se ajudar. Não é que a gente, como eu falei no começo, não é para culpar ninguém. É preciso apenas abrir a cabeça, abrir a mente. Como eu falei, para quem está chegando agora, para não chamar de ignorância, vamos chamar de falta de consciência, né? Tá, isso é um fato. Agora, eu falei antes no grupo que eu ia citar um caso real de cura da dor sistêmica, um caso atual que está acontecendo. E que pode também você, de repente, estar envolvido em algo parecido. É que eu não acompanho noticiários, até por causa da minha própria profissão. Eu não assisto jornal mais faz anos já. Por quê? Porque jornalismo é só sangue, guerras e enfim, é sempre priorizando só a imagem negativa, porque coisa positiva não dá ibope. Então, mas as desgraças a gente sempre fica sabendo. Fiquem tranquilos que a gente sempre fica sabendo. Não tem problema. Se não é de um jeito ou de outro, internet vem, o bombardeio vem de todo jeito. Beleza. Aí eu fiquei sabendo da história da Larissa, que é de uma atriz famosa aí brasileira, parece que até ela é paranaense, aqui da região de Guarapuava, pelo pouco que eu vi, que desde os 4 anos de idade ela se tornou atriz e ficou muito famosa e coisa e tal. Tão famosa que eu não conheci ela, não sei quem é, vou ter que dar uma olhada direito, mas enfim, eu vi uma reportagem rápida, ainda hoje de madrugada, para entender um pouco mais da história, é que me cobraram sobre isso. Se isso tem alguma coisa a ver, se tem, como é que a visão sistêmica olharia para essa história. Então, é o seguinte, pelo pouco que eu soube da história dela, então é uma atriz, trabalha desde os 4 anos de idade, não vi se ela tem irmãos, mas os pais, o pai e a mãe dela, coordenavam, cuidavam do dinheiro dela. E é coisa de milhões, não é pouca coisa. Que a menina, hoje com 22 anos de idade, teve muito dinheiro e os pais, então, compraram casa. Parece que surgiu, pelo que eu entendi, saiu uma reportagem fantástica, falando que os pais estão usando o dinheiro dela, que ela está sustentando os pais, e que os pais compraram uma casa nos Estados Unidos sem o consentimento dela, enfim, alguma coisa assim. Mas, então, que pelo que eu também consegui, eu não estou aqui para julgar, apenas quero que você entenda, vamos ver como é que isso se aplica na nossa vida de cada um de nós no dia a dia. Então, até então, ela desde os 4 anos, nada mais natural do que os pais cuidar da filha. E já que ela se tornou famosa, mas daí, não sei, diz que então ela sustentava a família, não sei se tem irmãos, e que os pais estão usando do dinheiro dela, sem o consentimento. E ela tá com um namorado, um noivo, super apaixonada, pelo que eu vi recentemente, e, nossa, tá super apaixonada, empolgada, mas que agora a irmã e a sogra, a cunhada e a sogra então ela parece que ela brigou com os pais, essa Larissa brigou com os pais, porque estava se sentindo prejudicada, e daí passou a administração da carreira dela, pelo menos grande parte, para sogra, futura sogra e cunhada. Tá, ok, então deu um monte de polêmica lá, porque ela estava sendo injustiçada, porque os pais estavam usando do dinheiro dela e blá blá blá, ok. Vamos agora para o olhar sistêmico para essa história.
que é a chamada dependência emocional. Uma criança com 4 anos, óbvio que não tem condições de cuidar de dinheiro. Crianças não sabem cuidar de dinheiro, não sabem ganhar dinheiro. No caso, ela ganhou, né, tal. Alguém tem que cuidar e administrar esse dinheiro para ela. E é natural, nesse caso, é natural os pais, mas a gente sabe que artistas sempre tem as pessoas que cuidam dessa parte aí, né? Ok. O problema começa, que isso se aplique na vida de cada um de nós, quando, na vida prática, na vida real, por exemplo, você trabalha para uma empresa, para um chefe, para quem está no CLT ainda, você trabalha, já trabalhou talvez para várias empresas, mas você parece que nunca é boa o suficiente, boa ou bom o suficiente, você nunca se sente, você dá, mas o que você recebe nunca é equivalente ao que você sente que você mereceria receber. Por exemplo, assim, então você presta um serviço para uma empresa, mas o teu salário, ontem mesmo eu tive clientes falando sobre isso. Lá vende o seu tempo para uma empresa, mas recebe lá um salário mínimo. O que você consegue fazer com um salário mínimo? Para quem até, meu Deus, quem é casado e tem filho. Daí tem que fazer outro serviço extra, trabalhar de Uber, fazer um monte de coisas extras, bicos extras, para conseguir manter um pouquinho da vida. Trabalha até 10, 11 horas da noite, outro dia 5 horas da manhã já está no trabalho de novo. E assim vai. Isso é um pouco da realidade brasileira, mas daí não importa em que país você mora. Mas, mesmo para quem é autônomo, profissional liberal, um empresário, toda pessoa que sente, que tem aquela sensação de que faz, trabalha, mas nunca recebe de volta o tanto que mereceria receber, não se sente valorizado, porém não sabe brigar com o chefe, aguenta esse relacionamento tóxico e doentio por anos a fios. Assim, isso inclusive se aplica na vida afetiva. Isso é chamado de dependência emocional. Por exemplo, a criança, enquanto criança, ela não tem essa consciência. Ela faz e os pais... os pais deram, no caso da Larissa e para cada um de nós, os pais deram algo que é impagável com dinheiro, que é chamado a vida, né? Porém, toda vez que você, eu, ou qualquer ser humano faz, mas nunca se sente recompensado, ou sempre se sente injustiçado ou injustiçada, de alguma forma, principalmente no caso hoje, financeiramente, existe uma dor emocional por trás de nunca ser boa o suficiente, de não merecimento. Isso é um bloqueio, isso é um trauma, isso é um sentimento de pouca valia. Então, isso é o que nós chamamos, ontem eu fiz um vídeo falando sobre física quântica, ondas eletromagnéticas, frequência vibracional, que tudo vibra. Então, se nós carregamos, inclusive essa Larissa, ela carrega um sentimento, mas preste bem atenção. Enquanto criança, ela não sabia entender, parecia que era algo natural os pais cuidar do dinheiro dela. Não sei direito da história, não estou aqui para julgar. Porém, se ela, de repente, alguém abriu os olhos dela, olha o que os teus pais estão fazendo com você, estão manipulando, estão extorquindo você, teu dinheiro. De repente, alguém chegar e falar, olha o teu chefe, o que ele está fazendo com você, olha o que o teu marido está fazendo com você, olha o que tua esposa está fazendo com você. Estão extorquindo a tua bondade, o teu dinheiro, blá, 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 blá. Ok, fato, quem de nós já não viveu, já não passou por situações semelhantes? Tá. O problema acontece que
Se você, às vezes, até toma consciência, às vezes demora anos para você se tornar consciente dessa dinâmica doentia, mas a partir do momento que você toma consciência, tá, então eu estou sendo injustiçado de alguma forma, alguém está aproveitando da minha boa vontade, da minha inocência, da minha genuidade, está se aproveitando de mim. E aí eu brigo com essa pessoa, eu rompo o relacionamento e blá, 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 blá. E eu vou para outro lado. Agora, nossa, achei o príncipe encantado da minha vida, agora eu transfiro para essa outra pessoa. Será que resolveu o problema? Será que resolveu o problema? É óbvio que não. Só mudou o endereço. Só mudou o endereço, só mudou o tipo das pessoas, só mudou a cor da cueca do relacionamento, que a gente fala na constelação familiar, só mudou a cor do cabelo da namorada, da noiva. Enquanto nós não reprogramarmos, primeiro é preciso tomar consciência da causa, do problema primário, do bloqueio real. Eu preciso tomar consciência, preciso olhar para o tamanho do monstro e ressignificar e reprogramar. Para daí conseguir seguir em frente de outra forma, para ter outros tipos de resultados. Não adianta apenas trocar. Tá. Esse namorado, esse marido faz isso, faz aquilo, é contra isso, aquilo outro, xingue, blá, 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 ele me trai, parará. Os homens, porque a mulher não presta, porque isso, porque... Vou jogar fora e vou pegar outra. Resolve? Não, pode trocar 500 mil vezes de relacionamento, pode trocar 529 vezes, tipo de chefe, de patrão, de trabalho, de profissão, enquanto não reprogramar, enquanto não atualizar, enquanto não reprogramar essas memórias, enquanto não olhar com amorosidade, com compaixão para a sua própria história. Sinto muito, não é a Roseli que está aqui para provar isso. Nós temos milhares de provas dessa realidade. Então, a cura da dor sistêmica abre as portas da plenitude do fluxo financeiro. Então, enquanto você não tem como mudar o passado, porém tem como, a partir de agora, você olhar, ressignificar e reprogramar para ter resultados diferentes. Então, esse é o o ápice da live de hoje, do assunto de hoje. Não é para culpar ninguém, não é para julgar ninguém, não é para mudar o passado, não é para ficar no passado, não é para falar, olha, porque se fulano Beltrano não tivesse feito assim, o assado, a minha vida seria melhor hoje. Não é para isso. Mas a constelação tem ferramentas poderosíssimas, valiosíssimas, que muitas pessoas ainda não conhecem, para ajudar você. Assim como eu e milhares de pessoas já conseguiram ampliar sua consciência para, a partir dali, ver diferente, sentir diferente as coisas, olhar com mais amor. E outra coisa, para fechar hoje, eu vou ser bem direta numa coisa. Goste quem quiser gostar, quem não quiser gostar, é problema seu. As maiores causas, exatamente, Gislene, a terapia é amor. As maiores causas dos bloqueios, dos conflitos, das doenças se chamam raiva, ódio, mágoa, falta de perdão, tristeza, julgamentos, que mais? Coisas
do mal, as coisas negativas que você fala assim, não, porque fulano fez isso comigo, então eu vou carregar o quê? Você está me falando que eu tenho que perdoar tal pessoa que fez isso comigo? Oh, meu Deus! Sinto muito. Quer continuar carregando mais pedra? Beleza. Tudo bem. Ah, mas como que eu vou perdoar um negócio tal atrocidade que fulano Beltrano fez comigo ou com a minha família? Começando por respiração. Existem recursos disponíveis para isso. A constelação familiar, a reprogramação biológica, nova medicina germânica, linguagem corporal. Sabia que o seu corpo, o formato dos seus olhos, o formato do seu rosto, o formato do tronco, tudo conta. O formato do corpo não precisa falar. Fora as expressões faciais que você faz enquanto... Inclusive a foto que você posta no seu perfil, ela conta muita coisa, para quem entende, né? As postagens que você compartilha, as músicas que você ouve, as programações de TV que você... Tudo conta sobre você. Tudo revela o que está dentro. Né? Tudo revela as nossas dores, pode ser dor sua ou dor do sistema. Então, eu, claro que sou suspeita para estar falando sobre isso. Mas eu acho maravilhoso entender um pouco mais sobre como funciona essa engrenagem chamada ser humano. Lógico que a gente não vai conseguir nunca descobrir tudo, como funciona o ser humano, cada ser humano, mas já tem muitos estudos, muitos gênios da humanidade que já estudaram, que passaram uma vida. O Bert Hellinger foi apenas um deles. Ele tem mais de 100 livros escritos. Eu tenho aqui mais de 40 livros dele, e eu confesso, eu não dei conta de ler todos ainda. Tem muita coisa em digital hoje em dia. Na época que eu comecei não tinha nada digital dos livros dele. Enfim, é algo assim, não tem nenhuma palavra assim que defina a ampliação de mente, da maneira de observar a vida. E quando a gente estuda só um pouquinho, você já pode mudar também os resultados. É fácil? Eu nunca falei que é fácil. É maravilhoso? É. Quando você entende. Quando você entende principalmente que o poder está dentro de você mesmo. Que não está no Lula ou no Bolsonaro, não está no teu chefe, no teu patrão, no teu vizinho, na tua sogra, ou não sei quem, que a gente tem costume e mania, se está no sol, na chuva. Tudo bem, isso ajuda a enfeitar nossas dores, né? Porém, a responsabilidade está dentro de nós mesmos. E quanto mais a gente se permite abrir as portas da nossa alma e ouvir, se conectar, fica mais leve. Posso te afirmar com 100% de certeza. Ok? Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Terapeuta sistêmica, legal. Então, fica aí o recadinho de hoje. A live ficou extensa de novo. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Para quem for assistir ainda essa live durante o dia, amanhã tem mais. Hoje à noite eu vou estar conversando com uma outra terapeuta também sobre tudo isso. Estou aberta a perguntas, dúvidas, sugestões de temas. E sempre é uma honra poder compartilhar, transbordar um pouquinho, poder ajudar com gotinhas na ampliação e na evolução da humanidade, na ampliação da consciência para a nossa evolução de forma mais rápida. Beleza? Bom, como aqui ninguém se manifestou a mais, né? Gratidão pela presença de cada um de vocês. Tenham uma excelente quinta-feira e até amanhã. Beijo no seu coração.